respeito o catedrático José Galba de Araújo, eu quero saudar a mesa, a presença do confrade Janedson, por ordem hierárquica, vice-presidente, Vic, e o meu dileto, querido amigo, Sebastião. Fiquei o rosto, pessoal. Aí vocês têm que ter um pouco de paciência. Pronto, aí, tá ótimo. O catedrático, boa tarde, meus amigos. O catedrático José Galba de Araújo foi um protagonista que se antecipou ao seu tempo. O doutor Galba nasceu, como vocês estão vendo, o nascimento foi em maio de 1917 em Sobral, filho de Joaquina Bastos e de Leocádio de Araújo. Eu tive a oportunidade de conhecer, estava conversando com a doutora Carla, o avô dela, doutor Leocádio de Araújo, um homem culto. Naquela época, ele se formou em agronomia pela Purdue University, do estado de Indiana. E depois também, ele, pela vida dele, tradutor público, um homem espetacular, doutor Leocádio. O doutor Galba efetuou os estudos básicos em Sobral e o ginasial e científico no Colégio Cearense dos Maristas. Ele concluiu a Faculdade de Medicina da Bahia, uma das melhores do Brasil, e a primeira faculdade do Brasil, fundada, se eu não me engano, em 1808. Ele concluiu em 1941. Ele foi interno, estagiário da maternidade Climério de Oliveira da Bahia, que eu conheci, que ainda existe, obviamente. Então, ele não foi interno de passar 1 ano ou 6 meses, não. 4 anos. Nessa época, vocês estão percebendo, o professor Galba Araújo já sabia que ele queria ser obstetra. E, mais embaixo, a pós-graduação Lato Sensu, ele efetuou essa pós-graduação nos Estados Unidos, no Illinois Central Hospital, Chicago, 1942, no American Legion Hospital, Berry Creek, Michigan, 1943, e no Baker Forest Hospital, Illinois, 1944. 3 anos ininterruptos. Então, o Dr. Galba só poderia ser, ao longo da vida dele, um grande obstetra, a par da habilidade que ele tinha em manusear aqueles instrumentos em obstetrícia. E naquela época, um obstetra bom em fósseis, e tinha vários tipos de fósseis, mas só o que eu aprendi, tinha o fóssil de síntese, aprendi mais o fóssil de síntese. O Dr. Galba sabia trabalhar com todos os fósseis, a exemplo do que talvez o primeiro residente da maternidade escola, 1965-66, o colega Arnaldo está aqui presente. O Dr. Galba, ele casou-se nos Estados Unidos com a nutricionista norte-americana de ascendência francesa, Alice Lorraine e Jamestown, na Virgínia, em 1943. Conhecia a dona Lorena, muita gente deve e deveu muitos favores à dona Lorena, estudantes de medicina, professores universitários, eu, inclusive. A maioria das versões do summary, dos meus sumários, dos meus trabalhos, inclusive trabalho todo em inglês, era com a dona Lorena. E ela ainda modificava o texto em português. Uma pessoa preparadíssima. Eu não posso falar no professor Galba se não falar na Baluarte, que foi a sua companheira de doutora, dona Lorena. Quando o casal teve filhos, a Théoria de Araújo, artista plástica, eu não sabia, mas a Théoria nasceu nos Estados Unidos e veio para cá com poucos meses. Beatriz de Araújo Medrado, médica e membro honorário da Academia Cearense de Medicina. E foi minha atleta no voleibol quando eu era o secretário-geral da FUSE. Então, a minha vida na Terra, passei por alguns momentos difíceis, mas eu agradeço a Deus que
continue sempre se protegendo a minha família dos inimigos e dos invejosos. Cecília de Araújo, pedagoga. José Galba de Araújo, filho que nós chamamos de Galbinha, engenheiro mecânico e médico, que infelizmente não pôde vir. Está muito gripado. Graças a Deus que ele não pôde vir. Gripado. Nós somos um grupo aqui com muito risco. Por isso que eu uso máscara. O Leocádio de Araújo, o Léo, comerciante de Detroit. E Carla de Araújo, tirar esse D que ela não quer que use. Araújo Vasconcelos, odontóloga, aqui presente. Então, os familiares do Dr. Galba, as sobrinhas. Então, eu conversava muito com o presidente da academia, o meu querido e dileto confrade Genésio, a minha preocupação foi por via do deputado, que foi deputado federal, eu tenho a impressão que na época do meu colega de turma, Lúcio Alcântara, Firmo de Castro, que eu entrei em contato com a Cátia, do cartório. Como era o nome do cartório? Fazer propaganda? Cartório Moraes Correia, um dos melhores daqui de Fortaleza. E ela pôs a grande pessoa que eu conheço desde a acadêmica de odontologia, que é a Carla. A Carla foi fundamental. Você me conhece? Ainda com a relação à dona Lorena, foi diretora do IPEU, professora do IPEU e diretora. Pode passar o seguinte? Na apresentação do espetáculo. Não. Primeiro, não está muito claro, mas é uma foto, é isso que a gente vê. Dessa figura espetacular, a esposa do Dr. Galba, a dona Lorena de Araújo. Aqui muita gente, como eu falei, eu inclusive, devemos falar o seguinte. O Dr. Galba, dá para perceber que ele gostava do inverno nos Estados Unidos. Então, todas as fotos do Dr. Galba usando agasalhos com a dona Lorena, e a pessoa vê que ali ele está passando do outono para o inverno. As árvores não têm mais folhas. Quem conhece nos Estados Unidos sabe muito bem que isso acontece. Ele é acompanhado e agasalhado. Pode passar o seguinte? E a bem-querência dele, os seus netos, essa figura espetacular, Dr. Galba Araújo. Pode passar. Da esquerda para a direita, a Beatriz. Como eu falei, a Beatriz, ela foi atleta da Faculdade de Medicina e eu era um dos dirigentes da AN e da FUS. Dr. Galba Araújo, a Carla, ao lado esquerdo dele, e o Jason, um dos netos do Dr. Galba. São 13, né, Carla? Por aí. Pode passar. Isso, devagarzinho vai dar certo. Pronto. Na época que existia o Instituto de Ensino Médico, isso era particular. O Instituto de Ensino Médico foi que deu origem à Faculdade de Medicina. Culminou com a criação da Faculdade de Medicina em 1948. Você vê que a Faculdade de Medicina nossa, do Ceará, mais antiga do que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde eu estudei. Lá começou em 1952. Uma diferença, o Sebastião conhece muito bem. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela foi programada para ser Faculdade de Medicina pela Universidade de São Paulo e a capital. A Faculdade de Medicina do Ceará se deu graças ao esforço voluntário dos nossos professores daquela época, que eram catedráticos e pessoas de alta responsabilidade e de alto conhecimento. E ninguém pode esquecer que catedráticos, mas em 1968 eles perderam a cátedra, perderam o poder praticamente, porque passaram a ser professores titulares, mas sem cátedra, cadeira, quer dizer, o poder de mando. Incorporação da Universidade do Ceará, em 1954. Algumas pessoas comentaram comigo, que foi na época de Juscelino, essa época do Getúlio Vargas. Foi na época do Getúlio Vargas que houve essa incorporação. O doutor Galba, comprovando bem, foi diretor da maternidade João Moreira, outro dos maiores centros de obstetrícia aqui de Fortaleza e do nosso estado, o Ceará.
diretor da maternidade João Moreira de 1945 a 1960. Durante ou quando do término de construção da maternidade popular de Fortaleza, que era o nome dos diários, que foi obra do trabalho dos diários de rádios associados, pelo João Calmon, o senador João Calmon. E depois foi criada uma sociedade de assistência chamada SAMEAC, Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Foi cedida por comodato e a seguir a Universidade Federal do Ceará. E agora a maternidade escola é regida por uma sigla dirigentes da maternidade, tem que fazer justiça dessa sociedade SAMEAC. Jornalistas espetaculares. Eu ainda sou da geração, conheci todos dois. Manuel Eduardo Pinheiro Campos me chamava de parente, porque ele é Pinheiro, lá de Pacatuba. E ele era mais conhecido como Manuelito Eduardo. Tem um detalhe a respeito do Manuelito. Quem tem mais idade e deve se lembrar, quando houve, porque houve vários, né? Mas quando houve o incêndio do Cine Majestic, ou Majestic, foi em 1955, a reportagem presente, quem efetuou foi o Manuelito Eduardo, transmitido pela PR9 Ceará Rádio Clube. Não existia televisão nessa época. Esse homem era fantástico, poeta, um intelectual. E outro dirigente, Antônio Carlos Cantos de Oliveira, no mesmo nível, conheci o jornalista Antônio Carlos Cantos de Oliveira, irmão de uma grande funcionária de uma repartição que eu comecei minha vida. 1º de abril de 1954, já pensou como o tempo passa. O dia da mentira, uma quinta-feira. Ela sabia português, datilografia. Então, eu sofri essa influência benéfica para a minha vida até hoje. Se eu pegar um computador, eu não olho para a tecla, porque o teclado do computador é metade da máquina de escrever. Não é só com o dedão. Eu recebi o diploma pela melhor escola. Tem me ajudado na minha vida toda. A escola da datilografia da Hamilton, na rua 24 anos. Eu também fiz. O Galba foi o primeiro diretor, eu e o Arnaldo, o Armando Campos, que está ali, para dizer que também foi um dos chefes, um dos melhores plantonistas da maternidade escola, e que eu sempre considerei o meu prezado amigo Armando um dos meus preceptores. Ele, baixa um pouquinho mais. Não, é o contrário. Eu ainda estou ali no carro, diretor da maternidade escola. Então, o doutor Galba recebeu, em 1963, quando houve a conclusão, um prédio, e ele foi que pôs a maternidade escola Assis Chateaubriand para funcionar. Uma pessoa fantástica. Pode passar. Teve uma época, mas lá na frente eu falo um pouquinho. Teve uma época que ele dirigiu a Sociedade de Ginecologia, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, de 1973 a 1974. Ele, nesse período, ele presidiu a Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia que houve aqui no Ceará, e o Congresso Nordestino de Ginecologia. Isso em 1973. Um detalhe que o Armando sabe, o Arnaldo sabe, outras pessoas da área da ginecologia, talvez nem se lembram mais. Não tínhamos um centro de convenções, não tínhamos estrutura para que o congresso fosse aqui em Fortaleza. O doutor Galba, com o prestígio dele, conseguiu, junto à reitoria da Universidade Federal do Ceará, bloquear algumas áreas da Faculdade de Direito na Praça da Bandeira, fez adaptações e aí funcionou. Inclusive, foi realizado nessa época um técnico de especialista de ginecologia e obstetrícia. O Arnaldo fez lá a prova, o João Alberto fez, eu, acho que o Armando sempre foi muito na frente, não sei se fez nessa época.
Então ele conseguiu isso com o trabalho dele. Um homem muito arrojado. Vários trabalhos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros. Isso aí, doutor Valderano, fantástico. E tem um trabalho que foi publicado na Revista de Ginecologia e Obstetrícia do México. Ginecologia e Obstetrícia de México, como o mexicano, meu professor lá gostava sempre de dizer. Esse trabalho foi publicado sobre inversão uterina crônica no puerperal. Esse trabalho foi publicado em 1976. Nós estamos em 2023. 47 anos depois desse trabalho publicado e ainda é citado. Só que é Pinheiro e Araújo, que eu botei o meu nome em primeiro lugar. E ele mesmo disse, você precisa mais do que eu, doutor. Ele falava assim, e realmente foi até muito bom. Na clínica privada, atuou como um dos maiores destaques por vários lustros. Eu cheguei para a honra minha a ser chamado assistente, primeiro assistente de clínica privada. O doutor Galba viajava e eu atendia as pacientes. E eu me sentia tão responsável pelo mais do que pelo meu merecimento, que quando precisava tirar ponto, eu ia tirar ponto em casa das pacientes com a Isabel. Atendimento domiciliar. Levava vantagem. Eu terminava, o marido preparava um John Walker Black, que eu nunca tinha tomado bocão. Aí eu disse, eita, eu devia ter tirado os poros alternados. Para voltar. Então era um fantástico. Na qualidade de gestor público, além da maternidade, criou projetos de assistência ao parto no meu ramo. Até uma mesa de parto ele desenvolveu. Eu conversando com o Arnaldo, não sei se a filha dele sabe, mas o doutor Galba não registrou a patente. E uma vez eu estava num congresso no Sul, em Curitiba. Aí tinha lá um uruguaio com a mesa vendendo, no estande. Fez uma adaptação e registrou a patente. Isso o doutor Galba tomou conhecimento. E genro de um grande cientista internacional, que eu não vou citar o nome, que depois ele se separou da esposa, e não era brasileiro não, dando uma rasteira no meu chefe. Então, ó, Fundação Kellogg, Projeto Roto, PROAS, consultorias com a Organização Mundial de Saúde, OPAS, USAID. Então, pessoa que mora na nossa região, pessoa que viaja, por exemplo, o grande confrade Henrique, sabe, Sebastião, em São Paulo, então nós sabemos da dificuldade de uma pessoa que sai daqui e consegue isso daí, importante demais. Implantou a residência médica formal na maternidade escola, e se eu não me engano, o Arnaldo, como eu falei, foi em 1965, 66, foi? Um testemunho ocular da história, vai, Baixinho. Não, ainda ficou faltando. Não ficou. Não, tá certo. Tá certo. É porque eu queria acrescentar em relação à maternidade. Essa residência formal mesmo, né, da maternidade escola, ela teve como primeiro coordenador o professor Francisco Chagas de Oliveira, nosso também confrade. Então, e na época ele era coordenador da residência e do internato. Anos depois eu passei a ser coordenador do internato. Quando houve uma reunião e disseram, ninguém quer ser coordenador do internato quando dividiram, né? Aí uma pessoa lá que não tinha o gabarito de vidro, que eu não vou dizer o nome, chegava todo dia, eu digo, eu quero. E eu passei parece que 8 anos, ou 9 anos como coordenador. E o apoio, pode passar. Todos os professores e dos médicos plantonistas, pode passar. Isso. Membro titular da academia, da nossa Cearense de Medicina, cadeira 40, essa cadeira patroneada pelo doutor João da Rocha Moreira, e ele ingressou no dia 10 de março de 1982. E o doutor Galba, tem neta aqui dele, né? Foi saudado pelo confrade Geraldo e o da Silveira Gonçalves.
que foi meu professor de reumatologia. Eu adorava, ele era um homem espetacular. Todos os estudantes. Não tinha. Nós tínhamos vontade até de fazer reumatologia, só pelo contato com ele. Dr. Galba foi presidente do IBEU no período de 1959 a 1960. Teve outro mandato de 1977 78. Então vocês veem aí, tanto o Dr. Galba como a dona Lorena, o que eles ajudavam partindo do IBEU. Professores, a universitários, aqui tem um, não sei se o Medeiros está aqui presente, está lá atrás, fica lá escondido. O professor Medeiros foi aluno e ele se orgulha, e ele é bom em inglês, foi aluno da dona Lorena. Eu sei um pouquinho da história. Com o confrade, o grande professor querido José Anastácio Magalhães, Dr. Galba introduziu no nosso meio o Plastibel. Fernando Pomba ali, que se eu não me engano operou no Hospital Geral. Um dos dois, meu filho que nasceu lá, ele e o Ari Ramalho. E em 1999, Dr. Ari Ramalho, que está ali presente, chefe da clínica de urologia, introduziu na rotina da clínica de urologia do Hospital Geral o uso desses dispositivos descartáveis. E geralmente se usava mais o 2.2, então 2.1, 2.2 e 2.3. As crianças que nasciam com redundância de prepúcio, com fimose, a célula fimose, se fazia a circuncisão com esse dispositivo. Todos nós aprendemos, eu aprendi a fazer cirurgia. Os 5 a 10 minutos você fazia aquela cirurgia. Espetacular o resultado. Americano, eu estou me lembrando. Qual é o laboratório fabricante? Dr. Galba trouxe dos Estados Unidos. Dr. Galba, ele faleceu na cidade de Trairi, uma região praiana, situada a 137 quilômetros de Fortaleza, em abril de 1985, por enfisema pulmonar, oxigênio dependente, infarto do miocárdio. Tanto o Dr. Galba, não estou entregando os dois, não, como o Dr. Anastácio, morreram por consequência do cigarro, porque naquela época era charmoso, tinha até uma marca de cigarro, charme. Mulher fumava, chegava, facilitava até a sua paquera, porque estava fumando, a outra tinha uma carteira de cigarro no bolso e não tinha fósforo nem isqueiro. Aí era uma maneira, se aproximava, senta aqui, já ficava conversando. Então isso aí ajudava. Mais adiante a pessoa iria para cá. Pode passar. Eu vou ser o pioneiro nesse aspecto. Geralmente ninguém valoriza a bibliografia, as fontes de consulta. Cita só, fulano leu tantos livros. Meu amigo Luciano, terminando. Eu tenho certeza que você conclui em 3 minutos, com certeza. Quanto é o meu tempo? 3 minutos. Tem umas 3? Tem. Tem muito. Então, eu não vou comentar todos os 5. Já está com 23. Meu amigo e outro. Esse trabalho, já se falou aqui, publicação da nossa academia, e está ali presente o Marcelo, que é um suporte maior, é muito importante, aí as minhas fontes de consulta. Eu vou começar do número 2 só, não se preocupe que eu não vou falar dos 5 não. Eu vou respeitar o tipo de tempo. Esse trabalho do Daniel Figueiredo, eu não vi aqui, não, doutor Jesse. Então, a respeito do Antero Coelho Neto, foi meu professor no curso do ESIO, antigamente, que era o curso pré-universitário, ele ensinava biologia geral, já tem um livro lá em espanhol que ele adotava. O doutor Antero era cunhado do doutor Galba, pai do doutor Galba, casou 2 vezes. E a Ida, quem conheceu? A Ida Coelho, uma mulher espetacular, assim, uma jovem espetacular, trabalhava no gabinete do diretor da Faculdade de Medicina, não sei se era o doutor Valdemar, e no setor de pessoal. E ela ajudava os estudantes, porque naquela época, quem faltasse a uma prova, não fazia automaticamente como é hoje a segunda chamada, não. Tinha que fazer um requerimento, saber fazer o requerimento, justificar e anexar um atestado médico. Isso daí foi a minha.
Fonteles, que eu fui, Manassés Claudino Fonteles, e eu também estou homenageando. O Manassés, o confrade Manassés, falando Manassés porque nós somos contemporâneos, e eu sou mais velho do que ele. Novas reflexões sobre os betobloqueadores. Nesse trabalho, o professor Manassés externa o agradecimento dele à dona Lorena e ao doutor Galba de Araújo. Proporcionaram ao Manassés um curso de imersão em inglês que ajudou muito o Manassés nos Estados Unidos. E depois desse trabalho, eu achei espetacular. Pulando com o Pinheiro, que sou eu, e vou para os 5 para concluir. Carla, não tem dia do teu, né? Araújo Vasconcelos, informações pessoais. A Carla, dentista aqui em Fortaleza, foi fantástica. Pelas primas dela, eu entrei em contato e ela me forneceu dados importantes. Infelizmente eu não vi. Mas está na sua foto aí. E como o meu tempo esgotou, eu quero agradecer a paciência de vocês todos. E o meu jeito de falar assim, eu sou obstetra, ou nasce por baixo ou por cima. Se eu é cesariana ou é transvaginal. Ninguém pode perder tempo. E eu desejo a todos vocês, que amanhã eu não irei, porque eu saí com meus 2 netos, o nosso. É um jantar, né? É uma confraternização. Feliz Natal e saúde para todos. Ô, confrade Luciano, fica aí enquanto nós chamamos a